Porto Alegre que tem jeito legal, é lá que as gurias, etc e tal, nas manhãs de domingo, esperando o Grenal, passear pelo... Da Alfândega, em frente ao Marques, aqui onde está sendo lançado o melhor de Porto Alegre, que é um guia com que tem de melhor em termos de gastronomia, lojas, serviços, hotéis, atração turística. E eu tenho a honra e o prazer de receber a idealizadora desse grande business aqui, que é a Adriana Marimon, que é empresária, advogada. Adriana, podemos dizer que é uma obra-prima, além de uma obra-prima também, uma oportunidade das pessoas que vêm a Porto Alegre se sentirem em casa e bem orientadas. Exato, a intenção foi justamente essa, não só para o visitante, o turismo, mas como o próprio morador de Porto Alegre, que muitas vezes, com tantas atividades, atratividades que nós temos, acaba por desconhecer, por ser, ou por muito bairrismo, e não desfruta. E ficar na zona de conforto. Exato. E sempre nos mesmos lugares. Exato. Daí a intenção justamente é essa, mostrar a cada edição uma Porto Alegre diferente, ou um ângulo melhor de Porto Alegre. Por exemplo, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre as referências, como por exemplo, dentro aqui do guia O Melhor de Porto Alegre, o que seria de referência? O que a gente faz? A gente sempre tem no início dele, já sempre falando sobre um texto mais direcionado, ou falando sobre a cidade, ou algum ponto específico, alguma parte histórica da cidade. Conhecimento e informação. Exato. Desse ano, como a gente fez a ênfase no estilo de viver bem, na vida saudável, nós fizemos todos os textos iniciais voltados para praças e para parques de Porto Alegre. Podemos dizer que o tema é qualidade de vida, praças e pôr do sol. E isso aí é um grande diferencial que Porto Alegre tem, né? Exato, o nosso pôr do sol ele é magnífico, tem pôr do sol em todos os lugares do mundo, mas o nosso pode-se dizer que é único. Charme especial. Exato. Bom, eu me lembro que às vezes o Galvão Bueno vem a Porto Alegre e está o pôr do sol e ele chama a atenção nos finais de tarde, quando ele vem narrar aqui em Porto Alegre, ele diz assim, esse pôr do sol é inigualável, inesquecível, né? Eu sou suspeita em falar, porque sou porto-alegrense, sou, apaixonada pela nossa cidade. Em relação a atrações turísticas, o que podemos esperar aqui do guia O Melhor de Porto Alegre? A gente coloca, logicamente, não tem como colocar todas as atrações, mas a gente coloca as principais, as mais referências, ou o que está mais em auge no momento de cada guia. Bom, podemos dizer que é a terceira edição. A primeira edição surgiu na época da Copa do Mundo, uma necessidade que vocês tinham de receber melhor as pessoas, com mais informação, com mais atenção, com mais qualidade, não é isso? Exato, que bem na verdade Porto Alegre não tinha nada do gênero, não tinha nada de informativo, ainda mais sendo bilíngue, português e inglês. O pessoal vindo de fora, muitas delegações, nós se sentimos na necessidade de fazer algo por Porto Alegre e ajudar. Então, para se tornar um cartão postal de Porto Alegre. Bilíngue já dispensa qualquer tipo de comentário, tu torna o guia O Melhor de Porto Alegre uma referência internacional. Eu gostaria também que tu falasse um pouco sobre os restaurantes, os serviços também, que é encontrado aqui no Melhor de Porto Alegre. Exato, a gente faz uma seleção não somente que seja o melhor, mas tem muitos que são muito tradicionais de Porto Alegre e não podem deixar de ser contemplados. Cultural e histórica, né? Exato. Um exemplo é aqui, o Bistrô do Marques, em função de localidade, de tudo. Então, são referências. É uma praça aqui, a Praça da Alfândega, é uma praça histórica, emblemática e também onde tiveram grandes acontecimentos da história política e econômica do país, né? Exato. Nessa parte eu prefiro até não me pronunciar muito para mim não me complicar, mas a intenção justamente é essa, mostrar Porto Alegre de vários ângulos, de vários pontos de vista. Bom, como é que se faz para ter acesso ao guia O Melhor de Porto Alegre? Bom, a partir de quarta-feira já vai estar nas grandes livrarias, algumas bancas. E também tem o nosso site, é possível baixar ele também na parte virtual, no www.melhordeportoalegre.com.br.
Vamos repetir então, o site nós estamos colocando na tela para o telespectador poder receber melhor. Porque o que acontece, Adriana? Toda vez que recebemos um turista, toda vez que recebemos uma pessoa que vem visitar Porto Alegre, ela se torna ou um multiplicador ou subtrai, né? Exato, a intenção é que se torne multiplicador e a gente justamente é uma ferramenta a mais para ajudar essa pessoa que vem de fora, para poder se localizar, se achar e realmente conhecer a nossa história, porque os textos iniciais também são todos bilíngues, então... Vamos repetir o site novamente? É www.omelhordeportoalegre.com.br. Estou curioso aqui para ver o melhor de Porto Alegre. Bom, e o primeiro tema foi o pôr do sol. O segundo tema, qual foi o de vocês? Não, na verdade o pôr do sol foi esse aqui. É o terceiro. Mas o primeiro na Copa do Mundo. O primeiro da Copa do Mundo foi mais... Foi sim, a capa foi gasômetro, mas foi mais voltado os textos como se estivesse andando no ônibus turismo de Porto Alegre. Fizemos todos os textos como se estivesse andando no ônibus. Uma viagem virtual. Exato. E como é que funcionou a segunda edição? Qual foi o tema? A segunda edição, a nossa capa, ela foi uma vista do Guaíba a Porto Alegre, pegando toda a nossa orla, e a ênfase foi a Zona Sul, parte rural de Porto Alegre, que muita gente desconhecia. Que é lindo, né? Maravilhoso. Um cartão de visita, né? Exato. Bom, e esse terceiro aqui é Praças e Pôr do Sol, que é realmente um grande diferencial que nós, os gaúchos, os porto-alegrenses, pouco desfrutamos disso, né? Exato, agora está começando a mudar um pouco a realidade, até em questão dessa nova geração que está vindo, já estão mais voltados ao esporte, à vida saudável, então nós que já quisemos nos antecipar e também colocar essa oportunidade no livro. Bom, eu vou me recorrer a essa obra-prima tua, que é o Guia, o Melhor de Porto Alegre, que sirvam as façanhas do Guia, o Melhor de Porto Alegre, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Num alto astral. Estamos aqui na Praça da Alfândega com o lançamento, o Guia, o Melhor de Porto Alegre, muito mais do que um guia, uma obra-prima, onde estão sendo dentro o Melhor de Porto Alegre, falando sobre gastronomia, lojas, serviços, hotéis, atrações turísticas. Eu tenho a honra e o prazer de receber o empresário Jorge Santos, que está prestigiando esse grande evento aqui. Jorge, podemos dizer que é um guia muito mais do que para o turista, mas também para quem mora em Porto Alegre, que não conhece os principais locais, os principais acontecimentos e pontos turísticos que nós mesmos aqui de Porto Alegre às vezes deixamos de desfrutar. Boa noite. Sem dúvida, esse guia ele tem por objetivo mesmo falar de guia, né? O melhor de Porto Alegre. Melhores lojas, atrações turísticas, assim como restaurante. Eu mesmo, particularmente, muitos restaurantes aqui de Porto Alegre eu conheci através do livro. Falava por nome assim, mas eu não tive o prazer de conhecer. E com o livro eu fui até o restaurante, vi que tem coisas maravilhosas aqui em Porto Alegre. Em termos de gastronomia... Porto Alegre é uma cidade cosmopolita, né? Muito, muito. Inclusive, como eu havia falado antes, esse livro ele nasceu, na verdade, para a Copa do Mundo de 2014, que veio os pessoal de fora, né? Queria saber o que tinha em Porto Alegre. E aí lançaram o livro e para justamente o pessoal sentir o que é que tinha em Porto Alegre. Mas falar o melhor de Porto Alegre, mas tem muitas coisas boas em Porto Alegre. Nós podemos dizer que é o seguinte, quando um turista chega aqui e ele é bem acolhido, ele conhece lugares importantes, ele se torna um multiplicador para o turismo, né? Sem dúvida, na época era o prefeito Fortunati, ele tarifou como o guia, digamos assim, dizendo, esse é um cartão postal de Porto Alegre. Então ele doou esses guias às delegações da Copa do Mundo e hoje tem guia pelo mundo inteiro. Todas as delegações que vieram assistir o Mundial aqui em Porto Alegre levaram um guia. E o fundamental é que é bilíngue, né? Bilíngue, é um livro bilíngue. Isso aí dá uma credencial internacional para o guia melhor de Porto Alegre. Sem dúvida, e era para ter sido lançado somente para a Copa e pegou tão bem que, graças a Deus, hoje é um sucesso nível, né, de Porto Alegre. Tanto é que esse livro aqui já foi premiado pela como é que é? A Anatec. Prêmio Ouro. Fora do eixo Rio-São Paulo, a edição do ano, o livro Melhor de Porto Alegre ganhou o prêmio Ouro Anatec.
Podemos falar que além de referências, atrações turísticas, hotéis, lojas, serviços e restaurantes, vocês também, hoje, o tema do lançamento do Guia O Melhor de Porto Alegre, praças e pôr do sol. É imbatível Porto Alegre. Ah, sem dúvida, né? Pôr do sol de Porto Alegre é um dos melhores. E esse aqui traz como pôr do sol, com o pôr do sol de Porto Alegre e praças de Porto Alegre. Na edição passada foi falando sobre a zona sul de Porto Alegre, que também é sensacional, né? E esse ano trouxe como um pôr do sol de Porto Alegre. A gente queria também fazer na orla do Guaíba, o lançamento, mas ainda não ficou pronto, mas graças a Deus está sendo premiado pelo próximo, se Deus quiser. Bom, Jorge, eu vou dizer assim, olha, eu quero parabenizar, porque para mim foi uma surpresa muito grande, que eu imaginei que fosse um almanaque, uma revista. Não, é uma obra-prima, é um trabalho muito bem elaborado, muito bem pensado, e quero parabenizar aí toda a equipe e também parabenizar tu prestigiando esse grande evento aqui, junto com a Adriana Marimon. Parabéns para vocês e que sirvam as façanhas. Guia O Melhor de Porto Alegre, dê modelo a toda a terra. Muito obrigado, isso aí. Porto Alegre me faz. José Fortunati aqui, prestigiando esse grande evento, que podemos dizer que foi na sua época como prefeito, na Copa do Mundo, tivemos a ideia, Guia O Melhor de Porto Alegre. Podemos dizer que mais do que um guia, é uma obra-prima. Sem dúvida. Em primeiro lugar, Porto Alegre se ressentia da falta de um anuário que colocasse as melhores opções na gastronomia, no lazer, na cultura, no dia a dia da cidade. Na verdade, a gente acaba tendo informações esparsas, a própria Secretaria do Turismo do município tem catálogos, mas nenhuma obra tão completa como essa. Acabada, fantástica. Design gráfico dessa última obra aqui realmente é fantástico, maravilhosa. E muito mais do que para turistas, que é importante, toda vez que o turista chega aqui, ele ser um multiplicador exponencial, ele sair daqui falando bem de Porto Alegre, foi bem acolhido, bem orientado, mas principalmente para nós, os porto-alegrenses. Sem dúvida. Em primeiro lugar, questão de autoestima, porque ao longo do tempo fui me convencendo que os porto-alegrenses não conhecem Porto Alegre. Eu me recordo que quando nós inauguramos a linha turismo rural, lá para o extremo da Zona Sul, eu tenho uma vizinha com 80 anos de idade e ela resolveu fazer a viagem. Ela voltou encantada. Ela é porto-alegrense, viveu 80 anos em Porto Alegre e não conhecia o extremo sul da cidade. Muita gente não conhece o que aqui está. Segundo lugar, é importante a gente poder dar para o visitante algo que vai ser extremamente útil. Eu, na condição de prefeito, sempre presenteava os meus visitantes quando chegavam à cidade com esse anuário. Até... E bilíngue, porque... Deixa ele mais cosmopolita ainda. Porque ele, na verdade, quem chega na cidade, por mais que o prefeito ou alguém, um amigo, indique alguns lugares, ele sempre se esquece da maioria. Ele com o guia, ele vai ler com calma e vai escolher da sua livre e espontânea vontade. Então é fantástico. Prefeito, e nós às vezes também entramos num processo na zona de conforto e às vezes tu olhando o Guia O Melhor de Porto Alegre, tu descobre lugares até próximo da tua residência. Exatamente, foi o que aconteceu na primeira edição. Eu estou em Porto Alegre há 40 anos, conheço essa cidade de norte a sul, leste a oeste e me surpreendi com alguns locais, especialmente restaurantes que eu não conhecia. Porque há uma tradição gastronômica muito forte na cidade, mas a gente acaba não conhecendo todos os locais. E a última edição agora é praças e pôr do sol, que foi uma das suas especialidades, né, na última gestão. Eu me orgulho muito de ter revitalizado uma grande parte das praças de Porto Alegre, ter iniciado o projeto Orla do Guaíba. Felizmente amanhã teremos. Um grande legado, né? Sem dúvida, a cidade vai mudar com a revitalização do Cais Mauá e com a revitalização da Orla, nós teremos uma outra cidade, uma repaginação que Porto Alegre merece. Sentimental, Porto Alegre. Podemos dizer que é importante receber os turistas, é importante porque o turismo ele agrega muito valor, ele é multiplicador, mas também para quem mora aqui em Porto Alegre, às vezes a gente não conhece todos os lugares, não conhece lugares às vezes próximos até dos nossos bairros, por estarmos sempre numa zona de conforto. Exatamente, muitas vezes a gente como morador não tem aquele comportamento de turista para conhecer melhor a nossa cidade e as atrações estão aí na nossa volta, sempre nos esperando para que nós possamos desfrutar delas. Um guia desse tipo ajuda consideravelmente para que nós possamos fazer boas escolhas. Eu me recordo que quando cheguei aqui em Porto Alegre, no ano de 2000,
logo após a minha transferência para a reserva, eu me valia de um guia sobre restaurantes, porque eu gosto muito de frequentar restaurantes, e ele me prestava as informações que eu precisava. Cirúrgicas. Adequadamente. E com isso eu acabei conhecendo, dos 150 restaurantes listados, eu conhecia 2/3 deles, porque estavam ali à disposição com informações precisas para que nós pudéssemos nos valer delas. A saudade é demais, ela que eu... Lançamento do livro O Guia, o Melhor de Porto Alegre. Eu tenho a honra e o prazer de receber Eduardo Rodrigues, que é jornalista, escritor, editor e também, como é que eu vou dizer, mentor dessa grande obra, dessa obra-prima, que é muito mais do que um guia, é uma obra-prima com um tema instigante, um tema de qualidade de vida, de felicidade, de bem-estar, de bem viver, que é o pôr do sol e as praças e o pôr do sol. Eduardo, uma honra muito grande, porque eu já estive contigo durante a Feira do Livro aqui algumas semanas atrás e hoje nos encontramos novamente aqui na Praça da Alfândia, que é uma praça aqui que é um exemplo cultural e histórico para todos os porto-alegrenses. Prazer é meu, estou à tua disposição. Como é que foi essa concepção editorial dessa obra-prima que é o Guia, o Melhor de Porto Alegre? Bom, essa é a terceira edição do Guia e a gente decidiu fazer nessa terceira edição um apanhado assim das áreas de lazer na capital, né, que é o conteúdo editorial do Guia. Então a gente, inspirado pela revitalização da Orla do Gasômetro, que quando for aberta agora, acho que em fevereiro, é a promessa da prefeitura, vai modificar totalmente a cidade, vai ser uma área muito bonita, né? Daquela zona. Exatamente, vai ficar muito lindo. Então, inspirado por aquela revitalização, a gente decidiu falar sobre as áreas de lazer na capital, que são inúmeras, né? Parques, praças, enfim, e inclusive as ciclovias, né? A gente dá o serviço do Bike Pô, o turista que, por exemplo, quer estar aqui na cidade, quiser pedalar, ele tem como fazer ali a inscrição, né? E aproveitar esse meio de transporte também. Lançamento do Guia O Melhor de Porto Alegre. Estamos aqui no Bistrô do Marques. Tenho a honra e o prazer de receber Edemir Simonetti, que dispensa apresentações. Edemir, tu vem fazendo um trabalho não só para Porto Alegre, mas também para o turismo aqui de Porto Alegre, e tu tem hoje como entre o melhor de Porto Alegre o Bistrô do Marques, que nós estamos hoje aqui no lançamento do Guia, e também o Chalé da Praça 15, com 132 anos. Como é que é comandar a responsabilidade de manter o melhor de Porto Alegre? Bom, eu fico primeiro grato pela tua visita aqui, fico muito feliz. E claro que o Bistrô do Marques aqui, a gente está há 15 anos aqui, um lugar lindo, maravilhoso, inserido no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, referência histórica. E o Chalé, dispensa apresentação, também com mais de 132 anos de história. Estamos lá também há 15 anos. Nós estamos nesses locais há 15 anos, porque na época ninguém acreditava, o centro estava degradado, abandonado. E começou uma história de mudanças, agora já revitalizou. Fez parte dessa mudança, então... Eu me lembro na época da Copa do Mundo que os franceses invadiram e não queriam mais sair de lá do chalé, te lembra? Sim, lá nós tivemos a Casa Azul, né? A ministra da França, tivemos 2 dias de festa para os franceses. Sim. Sei que numa noite tomaram 944 caipirinhas, né? Um francês tomou 14. Das torcidas aqui dos países eram no chalé. Sim, porque o esquenta era no chalé. Então todas as etnias passaram, os holandeses beberam muito. E cada etnia tinha gostava de uma bebida, mas os franceses eram o rei da caipirinha. Edemir, e a responsabilidade de ser o melhor de Porto Alegre? Por que tu está com o melhor de Porto Alegre? Como bistrô e também no chalé. Isso aí enche de orgulho, mas também é trabalhoso, né? Muito. E a gente tanto os dois, a gente está 365 dias aberto, ou seja, todos os dias, inclusive ao domingo. É o único local aberto no centro da cidade no domingo. E diga-se de passagem, é um trabalho até diferenciado, porque na verdade, para o turista, nós somos a sala deles. A sala deles, então eles vão nos hotéis, dormem e tal, ficam passeando na cidade, depois vou
almoçar, jantar. Então, aí acabamos fazendo a recepção deles. Estamos hoje aqui na Praça da Alfândega, lançamento no Marques, aqui lançamento do guia O Melhor de Porto Alegre. Eu tenho a honra e o prazer de receber Abdom Barreto Filho, que é diretor de turismo do Estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Bom, sempre é uma honra, sempre é um grande aprendizado estar contigo. E tu, quando está nos locais, é sinônimo, é carimbo de grandes eventos. Hoje, mais do que um guia, O Melhor de Porto Alegre, é uma obra-prima porque ele privilegia não só o turista, mas principalmente o porto-alegrense. Claro, é um prazer falar contigo, falar com os seus telespectadores. Realmente, essa produção, essa proposta de apresentar um guia de Porto Alegre, capa dura, né? Com folheto informativo, com conteúdo de alto nível, ele vem, sem sombra de dúvida, agregar valor, não só para o visitante dentro dos hotéis, dos restaurantes, como também para a própria comunidade. Porque a gente sabe perfeitamente que o papel da mídia hoje, ela é extremamente em cross, quer dizer, ela é cruzada, ela é integrada. E quando você tem um trabalho como esse, tem sim um público específico que quer ter esse material para consultar, para presentear, para efetivamente poder cumprir o seu papel, que é informar. Exatamente. E cada turista bem informado, bem recebido, é um exponencial e multiplicador. Claro, porque você trabalha a boa experiência. Quando você tem uma boa experiência no local que você visita, através da informação, da hospitalidade, e nesse aspecto esse guia cria esse papel, tem esse papel de informar, mas como também ele pode agregar valor quando tem utilidade pública e tem informações de grande importância para quem visita e para o próprio Porto Alegre. Não diga a ninguém, Porto Alegre me tem, não leve a mal, a saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém, Porto Alegre me tem, não leve a mal, a saudade é demais, é lá que eu vivo. Demais.